Estamos aqui, pessoal, mais uma vez, trazendo a ciência para perto da gente, para a gente saber que ferramentas a gente pode usar para melhorar a interpretação e o manejo do nosso paciente. Hoje a gente chamou o Igor Queiroz, que é um especialista nessa nova ferramenta chamada neurofeedback. Apresenta ele para a gente, Igor. É um prazer que você esteja aqui, né? Prazer é todo meu, senhora doutora Rosana. Neurofeedback, né? Uma forma de tratar, um treinamento, vamos dizer assim, da atividade cerebral, né? Nós vamos trabalhar com a neuromodulação, né, dessa atividade. E o que significaria neurofeedback em si? Vamos conceituar. Neurofeedback. Nós trabalhamos a partir da atividade elétrica do cérebro. Então, o nosso cérebro, ele tem uma atividade que é química e elétrica, tá? A química, a senhora trabalha através dos medicamentos, através das reposições hormonais, e aí nós trabalhamos as químicas. Só que as elétricas, nossos neurônios, eles se comunicam através de pulsos elétricos e impulsos dos neurônios. Então, o neurofeedback, ele vai lá na essência dessa atividade elétrica e faz uma leitura para que a gente possa identificar alguma atividade que esteja disfuncional com aquela região. E aí, portanto, a partir do momento que nós identificamos que há uma atividade disfuncional numa região X, a gente consegue entrar com um treinamento para equilibrar ela e poder trazer uma melhora no quadro de emoções, comportamentos, sentimentos, né? Então deixa eu ver se eu entendi aqui, fazendo um resumão. A gente tem uma ferramenta que não é nova, já é antiga, Sim, né? sim. Mas é de conhecimento de muito pouca gente ainda, em que a gente tem um mapeamento de toda a atividade elétrica cerebral subcortical, né? E que a partir desses dados, a gente teria uma interpretação melhor de como estaria ocorrendo a transmissão química, né, de determinadas áreas, porque a gente depende da neurotransmissão química e elétrica, primeiro a elétrica para poder liberar o neurotransmissor na sinapse, né? Exatamente. A partir do momento, o pulso começa por um pulso elétrico. A partir do momento que vem o estímulo do neurônio, aí sim ele pulsa na fenda sináptica todos os neurônios para poder libera aquele neurotransmissor. Para fazer a comunicação e aquela comunicação seguir. É claro que o neurofeedback, nós não vamos falar de um pulso específico de um neurônio X. Nós vamos falar de grupos de neurônios. Então nós vamos identificar como que aqueles grupos de neurônios estão comunicando entre a informação que tem que ser mandada com a informação que chega. Tá? Então, esse pulso elétrico também tem a ver da forma que essa matéria se executa no nosso corpo. Tá? Então, nós vamos estar neste momento analisando essa atividade e ver se ela está coerente com a demanda que ela precisa estar. Naquela hora certa, num tipo de comportamento, exatamente, um momento adequado. E a gente espera, assim, ter o melhor. Quanto mais dados a gente tem, melhor o manejo do nosso paciente. Então, eu fiz meu teste, né, segunda-feira agora, meu mapeamento, né, Igor? Meu mapeamento cerebral, e eu estava doida para ver meus resultados. E o Igor não me entregou. Ele não me entregou porque ele precisa da anamnese, ele precisa que eu responda as perguntas que normalmente a gente faz a um entrevistador, seja ele médico, seja ele um profissional de saúde. Então, tem várias perguntas que a gente precisa responder para que ele linke com os dados que ele achou que o computador transformou em números, para ele interpretar todo o resultado, não é checado, é interpretado. Então, para poder ver se aquilo ali tem coerência ou não, aquele tipo de onda naquele momento. Então, isso é muito bacana, né, Igor? Então, vamos começar descrevendo o que é o método em si. Pode começar. Ok. Então, falamos de neurofeedback, gente, nós vamos falar de ondas cerebrais, que eu já falei aqui, tá? A atividade cerebral, o neurônio, ele se comunica a partir de um estímulo elétrico e, por si, um estímulo químico, que é o neurotransmissor. Então, antecipadamente a este estímulo de neurotransmissores que é tanto falado, serotonina, noradrenalina, epinefrina, e nós vamos falar de vários neurotransmissores, mas antes um pouquinho deles nós temos o estímulo daquele neurônio, tá? E aí... O estímulo elétrico daquele neurônio. Estímulo elétrico. Falando sobre cérebro, nós vamos entender que o nosso cérebro é um mapa.
tá? Nós temos lá do nosso cérebro inúmeras regiões já bem detalhadas que saem o comando para determinados comportamentos, tá? Então, nossa função motora, né, ela tá ligado a essa região de CZ, C3 e C4. É desta região que sai as minhas principais comunicações do cérebro com o corpo nas regiões, nas questões motoras do córtex cérebro. motor. Exatamente. É a questão de postura, escrita fina, toda essa função sai de CZ, C3 e C4, tá? Temos outras regiões, como por exemplo, que é muito comum, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal tem a ver com as questões de memória de trabalho, memória executiva, né? A gente tem a ver com as questões sociais, né? Os freios sociais estão na questão do neocórtex, né? Que é o córtex pré-frontal. Então, cada região... Execução. Cada região é muito bem detalhada no cérebro. Então, a gente tem um mapa, tá? Um mapa onde que sai este comando e aí, por fim, tem a execução deste comando que vai gerar um sentimento, uma emoção, um comportamento, né? E aí, a gente tem uma segunda forma de ler este cérebro, que é o lado direito do nosso cérebro e o lado esquerdo, né? Se a gente for ver, o nosso lado direito, ele é um lado mais criativo, tá? Então, todo colorido. Exatamente, mais colorido. A gente, como a gente gosta de mostrar, eu gosto de mostrar que quando a gente chega, por exemplo, numa floresta, a pessoa criativa, ela vê a cor do verde. Ela não vê que tem verde. Ela vê o canto, qual que é o passarinho que está cantando. Ela tem uma relação com o ambiente. Para você se relacionar com o ambiente, você precisa ter uma atividade, ter menos atividade. A própria ideia de ir para uma roça para descansar. Porque você tem que se relacionar, né? Você tem que sentir, você tem que ouvir, né? Você tem que ver de maneira... Sentir a força, sentir a presença da natureza, Exatamente. Né, Igor? Isso descansa. Exatamente. Então, isso tem a ver com uma atividade mais baixa, mais lenta, um ritmo menos acelerado. Já o lado esquerdo já é um lado que é todo ligado à atividade de trabalho. Analítico. Rápido, analítico. É aquela pessoa que vai chegar numa floresta, por exemplo, e vai ver a forma da árvore, vai ver a forma o desenho de uma flor, né? O esquema, né? Ele vai ver os processos, né? Como que a imagem se fecha. Então há ali o quê? Uma codificação muito mais rápida da atividade elétrica. Por quê? Porque você precisa ter processos, precisa analisar. Então questões de matemática, questões de processamento de informação estão ligados ao nosso lado esquerdo, né? Então a gente tem aqui duas questões, que é o mapa, ele todo correspondente. Eu não sei se a senhora já viu essas terapias que às vezes as pessoas faz uma massagem aqui e consegue trabalhar a parte do estômago. Com certeza. Né? É uma terminação neural. Até a acupuntura. A acupuntura. É uma terminação neural que eu estou comunicando com o meu cérebro para mexer em tal área. O neurofeedback, ele vai estar vindo do cérebro para essa área. Então eu vou, essa parte do cérebro comanda o meu estômago, ou essa daqui comanda uma parte motora, bacana essa daqui demais, comanda uma questão das minhas relações sociais. Então tudo, gente. Meu sono. Sono, tudo. Atenção, percepção, sono, emoção, sentimento. Da motilidade intestinal. Exatamente. Né? Da coordenação. Exatamente. Da aquisição de experiência, aprendizado. Exatamente. Né? É um todo, gente. O cérebro, esses dois mapas que eu mostrei primeiro, a gente tem um cérebro que comanda toda essa função, tudo aí que você conhece aí seu, exatamente, você pode ter certeza que é o cérebro que está executando, tá? E ela tem locais onde que ela tem uma predisposição de uma onda mais rápida, uma predisposição de uma onda mais lenta. E aí é o que nós estamos falando. Que ondas que é essa, né? Que tipo de ondas a gente tem no cérebro, né? Exatamente. Nós vamos falar de 5 grupos de ondas, tá? Que é o que nós temos. Nós encontramos ondas que vão de 2 Hz, 4 Hz, um pouco a menos, até 30, 38 Hz, tá? Essas ondas são divididas em delta. Delta é a nossa onda mais lenta. É a onda ligada ao sono, tá? Então, quando a gente está em sono profundo, a gente encontra delta, tá? Ou deve encontrar, né? Ou deve encontrar, exatamente.
Teta. Teta tem a ver com o nosso lado mais inconsciente. A gente está sentado. Teta é a onda que você Tá acordado. Tá acordado, mas está pensando em alguma coisa, está relaxado. Você não está tendo ali, não é aquele momento que você está relaxado pensando em fazer alguma coisa. Não, você relaxou. Em neurologia a gente tem um nome para isso, chama Default Mode Zone, que é a zona de o stand-by. Exatamente. Você vai estar ali, você tem a resposta, né? Se tiver uma necessidade de resposta no ambiente, mas você não tem ela por execução. Você não tá pensando, eu vou agir por causa disso. Claro, se chegar alguma coisa, você vai agir. Então, o modo viajante é a onda teta predominante. Exatamente. Onda alfa. A onda alfa é uma onda já ligada ao estado que nós chamamos de cognitivo, né? A onda alfa traz esse cognitivo, eu costumo brincar que é a mesa, né? Ele traz as funções cognitivas para o trabalho. Quais funções essas? Memória, percepção, atenção, tá? Então, ela traz essas funções executivas para que eu possa executar. Só que ela não traz na execução. Ela é uma onda que ela prepara para a execução, tá? Perfeito. E ela é uma onda muito ligada ao estado automático, né? Então, por exemplo, quando você liga o carro e sai do serviço, vai para casa, quando chega em casa e fala, não, que caminho que eu fiz? Vim, nem percebi, podia ter cometido um acidente. Não, seu cérebro está totalmente ligado para tudo aquilo que você está fazendo. Só que é tão comum o que está fazendo que ele vai no automático. Ele vai no ritmo dele. Então, quando a gente faz coisas que estão no automático e faz sem a gente nem perceber, a gente está trabalhando numa atividade de alfa, tá? Que é uma onda intermediária em termos de frequência, né? Exatamente, ela vai estar entre 9 e 13, tá? Nós temos a onda beta. A onda beta é a onda de trabalho, tá? É a onda que nós esperamos para comunicação, para executar comunicação do cérebro. Essa onda, a gente vai dividir ela em dois grupos. A gente vai dividir ela em 14 a 19 e de 19 a 30 Hertz. Por que nós dividimos ela? A onda de 14 a 19 é uma onda que ela é rápida e é eficaz. Então, a informação vai e chega corretamente. A onda de 19 a 30 é uma onda que é rápida, mas acaba não sendo eficaz. A gente perde na qualidade da comunicação. Por quê? Por causa da velocidade dessa comunicação. Essa onda está ligada mais aos estados ansiosos, pensamento acelerado. Então, quando a gente está nesse estado ansioso, o nosso cérebro está num ritmo de atividade elétrica muito maior do que se ele estivesse num estado natural. Aí eu te pergunto, uma ansiedade, um pânico, uma TDAH, teria essa onda beta disfuncional presente? Sim, é uma das coisas que a gente mais encontra, por exemplo, no cérebro ansioso, é um cérebro predominantemente rápido, né? Com muita onda rápida. Por exemplo, então tem menor coordenação, né, Igor? Vamos você entender. Nós temos aqui a região de T3 e T4, tá? São regiões próximas à amígdala. A amígdala cerebral, ela faz o comando do nosso, que nós conhecemos como nosso estado de luta e fuga, né? O disparo do eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, que vai levar a mensagem do cérebro à adrenal e secretar adrenalina, cortisol, os hormônios para essa atividade de luta, fuga ou ultrapassagem. Exatamente. O que acontece? Se eu tenho uma atividade muito rápida nestas regiões de T3 e T4, que nós chamamos de temporal quente quando nós analisamos, é uma atividade que está estimulando essa amígdala em tempo contínuo. Sabe aquela pessoa que fica hipervigilante? Igual soldado na guerra? Exatamente. A função da amígdala seria realmente para a guerra, mas só que nós não tem como viver numa guerra 24 horas por dia. E a verdade é que quando a gente tem uma atividade cerebral muito rápida nessa região e nós temos os temporais quentes, nós ficamos hipervigilantes. Essa região está tão ativada que ela fica o tempo inteiro demandando a amígdala. E a amígdala faz a sua função natural. Então, e o sistema recebendo aquele comando. Você fica com taquicardia, você fica com sudorese, você fica com tudo aquilo. Lábio frio, mãos roxas, extremidades roxas, sem sangue, por ação da adrenalina por tempo prolongado. É lógico que
você vai ter prejuízo no sistema porque você está gastando muita energia. E o cérebro no gasto de energia, como é que ele faz? E aí entra a questão. Exatamente nessa construção a gente mantém. Se eu tenho um cérebro que está dispensando mais energia para uma função que não é necessária, eu não estou em luta e fuga, eu não estou dependendo ali, não estou na guerra, então o que vai acontecer? Meu cérebro vai gastar uma energia que eu poderia ter para um exercício físico, para um relacionamento familiar, uma regeneração tecidual. Ele vai gastar uma energia, vai dispensar de uma energia à toa. Para manter esse sistema em alerta. Porque né? a atividade cerebral está mandando, tem muita atividade ali, está acontecendo alguma coisa. Então, é exatamente isso que acontece. E aí você comentou do TDAH. O TDAH, basicamente, é a atividade elétrica rápida, que a gente fala, por exemplo, de estímulos. O TDAH não tem filtros de estímulos. Por que às vezes, a gente tem duas leituras de TDAH na hora que a gente vai falar sobre mapa cerebral. Mas aqui, falando sobre atividade rápida, a gente pega a pessoa que não consegue, ela senta para trabalhar, mas ela está observando o barulho da torneira que está pingando, o colega de trabalho que está falando, o passarinho que está cantando, o barulho que está fazendo para chover. Então, ela não consegue criar um filtro de todo esse estímulo do ambiente. Isso é derivado de onda rápida. Porque o cérebro está tão rápido que ele não consegue fazer. Ele vai captar tudo que ele precisa, né? Ele precisa. Você está dando comando da necessidade de ampliar o espectro de percepção, porque Exato. Você está em modo luta, fuga ou ultrapassagem. Então você exerce uma hipervigilância e com prejuízo de detalhes. Exatamente. Né? É óbvio, você tem aumento do espectro, você tem menos foco. Exatamente. Então, né? assim, são questões. A onda rápida é uma das que às vezes a gente mais encontra atualmente, hoje, dentro dos mapas que nós temos feito. São cérebros acelerados e natural. Às vezes encontramos cérebros acelerados e que constroem muita onda lenta no meio do dia. Por quê? Aceleradamente, ele viveu e não descansou. Natural que o cérebro vai querer, o cérebro precisa descansar. Se eu vivo um ritmo acelerado em 24 horas, o meu cérebro vai começar a ter inputs de falar, eu preciso parar. Você já percebeu isso, gente? Você já percebeu que você pode ter um paciente que vem com essa queixa, que hoje em dia está extremamente comum, do paciente falar assim, não, eu realizo tudo, mas se eu parar um pouquinho, se eu parar o estímulo, eu adormeço, né? Eu paro. E às vezes você, no meio da agitação, você também já começa a ter uma disfunção, você não está nem conseguindo mais. Né? Então olha que bacana a gente disponibilizar dessa ferramenta para interpretar melhor o exame do paciente, ou seja, o que ele está apresentando, o que corresponde ao sintoma clínico, corresponde a que atividade elétrica cerebral, ou seja, vamos ser mais precisos na análise, na interpretação de um cérebro que às vezes está disfuncional. O que é muito comum a gente ver de queixas de às vezes das pessoas falarem assim, eu estou fazendo coisa demais. Tudo bem, nós estamos abraçando demais o mundo, né? Só que muitas das vezes a gente não está conseguindo ter uma execução efetiva com qualidade que a gente tem para executar. A verdade é que nós acordamos, um dos meus maiores ganhos no neurofeedback foi o sono. E eu não tinha ideia de como o sono teria uma importância no meu cotidiano de trabalho, de execução, né? Então, eu dormia, eu acordava 80%, só que meu 80% era 100% para mim. Chegava 3 horas da tarde, eu estava arrastando, né? Já eram ondas lentas, exatamente, já entrando. O cérebro já tinha desgastado, né? E aí, quando eu fiz o meu treinamento e com foco no sono, eu descobri que eu não dormia 100%. Porque hoje eu acordo, eu tenho até algumas brincadeiras, minha esposa, ela fala assim, eu acho que você está dormindo durante a tarde, porque não tem base, não. Às vezes eu chego, que eu estou fazendo a graduação novamente, então eu chego, às vezes 10 horas eu vou responder um e-mail, fazer uma coisa, 11 horas. Então, assim, claro que a gente não tem a ideia de preparar pessoas para executar tudo isso de maneira como um robô, de forma alguma.
mas a gente precisa deixar esse cérebro mais preparado para executar as funções que precisam ser executadas, né? E aí é o que a gente volta para a beta. Se beta é rápida demais, se a gente encontra muito beta rápido, a gente vai perder o que a gente falou na questão do TDAH, questão da ansiedade e dentre outras. E para fechar aqui, a gente tem gama. Gama é uma onda de integração. A gente vê muito falar de gama em meditadores, pessoas que têm um estado, são recorrentes, tá? No seu estado de meditação. A gente até tem uma série que fala sobre a mente na Netflix, e lá fala exatamente do mapa de um guru que estava passando por um processo de meditação. Então, gama, o que seria essa gama? Eles encontraram ali na hora da meditação um cérebro totalmente interligado, um cérebro preparado para entregar tudo aquilo que ele estava proposto naquele momento. A meditação é o controle e o equilíbrio do corpo. Então ele estava preparado, ele estava no ápice, vamos dizer, de uma resposta desse cérebro do corpo. Então tudo que o corpo precisaria naquele exato momento, o cérebro está preparado para entregar. Então a gama não é uma onda que vai comunicar, como a beta, tá? Sair daqui isso é super cá. Importante. A gama é uma onda que vai integrar, ela vai ligar aqui, com aqui, com aqui. Então F3 com F7, com CZ, com O1, ela vai fazer uma integração. É como se ela fosse o maestro, né, das áreas cerebrais. Exatamente. Né? Aí falando sobre maestro, a gente gosta de trazer o quê? Existe onda certa ou onda errada? Não existe. Tá? Todas são importantes, tá? Só que o que a gente costuma dizer, o horário errado, a hora errada, no local errado, aí é um problema, aí ela se torna uma onda errada. Para exemplificar, imagina você, eu falei que ondas betas é ondas rápidas, imagina você beta 10h30 da noite, tá? Dorme como? Pessoa agitada. E aí eu ainda falo uma coisa, o que produz ondas, que ajuda na produção de ondas betas? A luz. Luz branca, celular 10h30 da noite, lá arrastando a nossa rede social mais cogitada, né? Aquilo ali você está ativando o seu cérebro, né? Acordando o sistema inteiro. Você está acordando o seu sistema para que ele fique ativado. Por isso que às vezes a gente fala, larguei o telefone e simplesmente não fui dormir. Ou então acontece diferente. A pessoa dorme com o telefone aqui, né? Nossa, porque gente. Aí é o cérebro que chegou ao esgotamento. O cérebro apaga. Ele não dorme. Ele não entra no processo que a gente chama de higiene do sono. Desacelerando para você ter um bom sono. O cérebro, ele se desliga. Tipo assim, não entendeu por bem, entende por mal. Chega. E a pessoa, às vezes, tem a concepção comportamental de tipo, eu vou ficar mexendo no telefone, que gorinha mesmo, eu vou apagar. Ela não sabe o mal que ela está fazendo, porque quando a gente começa um sono de forma abrupta dessa forma, a gente não tem as melhores relações com o nosso descanso, com a nossa reposição, né? Nosso cérebro não trabalha direito à noite, por quê? Porque ele apagou, ele deletou você da sua função. Então ele não está preparando para poder fazer toda a função hormonal, que você sabe que o sono ele faz o quê? Reparos e mais reparos nessa secreção hormonal. Exatamente. Então, se a gente não tem um bom sono, a gente não tem. Um dos principais focos do nosso treinamento é sono. Por quê? Não adianta eu buscar um cérebro altamente preparado para a execução do seu dia se ele não descansa. O descanso é primordial. Isso é fundamental, isso é super importante, porque a gente sabia que a gente precisaria de ter dormido bem para poder aguentar o dia seguinte, aprender novas atividades, adquirir habilidade, conhecimento, etc., para a gente viver melhor o dia seguinte. Mas a partir do momento que a gente adquiriu também a informação, o conhecimento, para que isso se deposite, é preciso que a gente durma de novo, né? Então esse ciclo ele tem que ser favorável e não desfavorável. Então você tem que dormir antes e tem que dormir depois. Tem que dormir antes e tem que dormir depois. E o maior preparo para um dia seguinte é o sono, né?
Então isso é muito bacana você falar, porque pouca gente tem essa percepção de querer arrumar um paciente, por exemplo, com disfunção hormonal, com alteração de comportamento, sendo que não arrumou o sono do paciente, né? Se não arrumou o sono, não arrumou a base. Exatamente. A gente tem que arrumar a casa para depois a gente organizar e colocar alguma coisa nova nela, né? Então a gente tem que primeiro preparar esse cérebro descansando, né? Você consegue sair daqui e ir para, vamos dizer, para outro estado correndo o tempo inteiro? Imagina você o tempo inteiro correndo, você tem que parar para descansar, porque senão o corpo não vai se reorganizar, né? Se reestabelecer para uma nova corrida. É a mesma coisa do cérebro. Imagina você, o cérebro corrido o tempo inteiro, ele não consegue executar. Você acha que se você estiver correndo aqui para o outro estado, vai chegar no meio do caminho, você vai ter perdido força. E é a mesma coisa do seu cérebro. O seu cérebro, imagina ele numa corrida onde que ele não descansou bem um dia anterior. E aí ele não se reposicionou. Ele é um atleta, né? Ele é um atleta. No outro dia ele acorda, de novo, corrida. É claro que hoje ele vai correr até 4, amanhã descansou de novo, até 2, não descansou de novo, até você entrar no esgotamento. Até entrar numa Você vai entender, né? Você vai entender, né? Que o cérebro vai simplesmente acabou, parou, não tem. Gente, isso é muito bacana do ponto de vista fisiológico você falar dessa forma, porque a gente estuda isso na fisiologia e é importante a gente receber esse feedback. Quando você deixa de conseguir, né? Você está deixando de conseguir não é porque está faltando algum aparato muscular, não. É porque o seu cérebro não está conseguindo e você não está fazendo a leitura correta. Então, ele começa a parar de funcionar aqui, né? Ele começa a dar as ondas lentas forçosamente, porque ele precisa economizar energia, né? Ele precisa parar. Se você não parar por bem, ele vai parar do jeito dele. Mas por que para aqui? Você vai deixando de dar conta, você vai deixando de conseguir fazer as coisas, para você deixar de conseguir fazer mais mal para o sistema. Olha que loucura, porque você não vai conseguir, ele vai desligar você para você parar de fazer mais mal para o sistema. Exatamente. O cérebro ele é um músculo animal. Por mais que ele tenha toda essa construção do nosso conhecimento, é um músculo animal e ele tem as suas funções. A base do cérebro é guardar energia. Por isso que o cérebro ama hábitos, né? O cérebro gosta de hábitos, por quê? Porque ele gosta de guardar energia. E ele guarda energia para quê? Porque ele precisa dela, né? E naturalmente ele guarda energia porque às vezes a gente está tendo que ter mais guarda, mais disposição de guardar energia, porque eu sei que eu vou viver num processo tão acelerado que eu preciso me recompor durante o dia. Então o cérebro é maravilhoso nessa construção das respostas que nós temos no nosso corpo, no nosso dia a dia. E aí eu costumo trazer o desenho de uma orquestra, né? Imagine você, para vocês entenderem um pouco melhor agora e fechar esse negócio de onda. Imagine você lá numa orquestra e o maestro está comunicando. Então o maestro ele manda uma informação através daquelas palhetas lá, que eu não sei, talvez eu esteja até o nome errado, mas tem lá uma comunicação. Imagine você se essa comunicação for lenta demais. Aquela pessoa que está ali executando as informações que estão vindo daquela informação daquele maestro, ela vai ter uma dificuldade em traduzir e responder isso em notas. Naturalmente, nós vamos ter o quê? Uma desarmonia. Não vai estar perder o compasso. Vai perder o compasso. Por quê? Porque, poxa, me fala qual que é a próxima letra, mas a comunicação está tão lenta que está demorando a próxima letra. Então, eu tenho que demorar na execução da próxima letra, porque a informação está chegando ainda. Ou imagine se for rápido demais, né? E eu estou terminando uma letra, já está vindo a terceira, eu tenho que gravar ela, já não consigo mais. Já não deu para executar. Nós também vamos ter uma sinfonia, né, não harmônica, né? Então nós vamos ter uma quebra dessa harmonia do som. Então é exatamente o cérebro. O cérebro está mandando informação o tempo inteiro para o corpo. Se essa informação vir rápida demais ou vir lenta demais, nós podemos perder, tá? É claro que nós vamos aprendendo a lidar com isso. Então nós vamos criando mecanismos. Esse é a grande proposta do neurofeedback. Esse cérebro disfuncional,
ele é passível de treinamento, gente. Exatamente. Olha que bacana. Você não é escravo desse comportamento eternamente, não, né? Exato. Nós mudamos isso através até mesmo dos nossos comportamentos. A questão é que o comportamento é mais difícil. Porque o processo de mudança através do comportamento, claro, ele é extremamente eficiente, tá? E eficaz. E ele deve ser somado ao neurofeedback na minha leitura. Só que é o seguinte, só o comportamento, se a gente pode somar os dois, a atividade elétrica e o comportamento, a gente vai ter resultados mais densos. Ou melhores, né? Melhores, mais rápidos, e a gente vai buscar mais. Eu acredito hoje, a procura por todas as pessoas é por estarem melhor, né? Para execução. As pessoas querem trabalhar, querem ter suas relações sociais, familiares. E a gente quer dar conta. A gente quer dar conta, né? De tudo. E eu acho que é o princípio da vida, né? A gente quer se relacionar, né? Acho que a gente tem que proporcionar isso para nossa vida, que é estar nos relacionando da uma forma que nós queremos. E se você não está conseguindo, é passível de treinamento. Isso que é o pulo do gato. Então, essa medicina de precisão, que quanto mais preciso a gente for nos diagnósticos, quanto mais ferramentas a gente tiver para fazer diagnósticos mais precisos, mais corretos, é óbvio que a gente vai entregar mais para o nosso paciente e melhor do que um simples controle comportamental. É um controle neuroendócrino, né, Igor? Exatamente. A gente vai lá mais na raiz, né, dessa execução, lá no início, né, para que a gente possa chegar numa boa execução no final, né? E aí a gente vai falar, gente, o que é isso, tá? Essa atividade cerebral, ela faz se mandar rápido, se mandar devagar, vai mudar no quê? Aí nós vamos falar de comportamento, tá? Nós estamos falando de comportamento. Então, se a gente pegar ali uma criança que tem facilidade de aprendizagem e uma criança que tem dificuldade para aprender alguma coisa, para fazer um raciocínio lógico em uma aprendizagem, isso faz parte da atividade cerebral, tá? Então, a gente consegue mapear e ver diferenças numa criança que tem facilidade e uma criança que não tem. A própria memória fragmentada, aquela pessoa que tem dificuldade de acessar a memória, é da atividade cerebral. A gente consegue ver padrões diferentes de um para o outro. Que bacana, hein? Questão de uma pessoa mais raivosa, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais calma, explosiva, impulsiva. Tudo tem como ver uma diferença entre os padrões da atividade cerebral. Então, se a gente pega um mapa de uma pessoa mais explosiva, de uma pessoa mais calma, a gente vê uma diferença. Questão de sono, a gente também vê muita diferença em pessoas que dormem bem e pessoas que dormem mal. Compulsividade, tá? Então, às vezes a gente vai falar assim, a pessoa começou a dieta na segunda e terminou na quarta, né? A compulsividade tem muito a ver com a atividade cerebral. Questões de foco e objetivo, aquela pessoa que começa uma meta e fica fervorosa na meta, aquela pessoa que se perde na meta facilmente, tá? Isso também tem a ver com padrões da atividade cerebral. Questões de memória, né? Aquela perda da memória, a questão do foco, né? A questão da atenção, que a gente vê às vezes ali uma criança, um jovem, um adulto que para, senta, foca, consegue executar ali suas funções dentro de um prazo, aquela que se perde nos pensamentos, né? Questão de criatividade, a pessoa às vezes vai num ritmo criativo a vida inteira e de repente para. Então isso também tem a ver com o padrão da atividade cerebral, tá? Então tudo isso é uma construção de uma atividade que vai sair de cada área que nós estamos falando. Então, a impulsividade vai estar saindo de uma área. A questão do foco vai sair de outra área. Então, no mapeamento, nós vamos começar a identificar cada área, como ela está comandando essas funções. E aí a gente começa a construir a ideia de se ela está comandando de maneira errada ou se ela está comandando de maneira certa, tá? E aí começa a entrar a ideia do neurofeedback. O que seria isso, tá? Então, mapeei, identifiquei, fez diagnóstico, construí, criei o mapa, que eu estou devendo para a doutora Rosana, e aí eu trouxe esse mapa, identificamos o mapa que tem uma disfunção, uma área do cérebro não está trabalhando adequadamente. Precisamos trabalhar essa área. Como vamos trabalhar? Para começar, doutora Rosana, a senhora faz exercício? Faço. Faço meu yoga. Yoga? Todo dia. Exatamente. Yoga, um ótimo exercício. Mas acredito eu, que a senhora tem uma personal, um profissional da yoga que te dá as instruções. Tem, né? Professor. Se a senhora acordasse de manhã lá e resolvesse fazer yoga, a senhora poderia aprender.
Talvez certo, talvez errado. E se aprendesse de maneira errada, você ia repetir isso. Você ia construir uma aprendizagem baseada num processo errado, mas que ele ia se tornar um processo natural. Ele ia se tornar um hábito e você iria executar aquela tarefa da yoga erradamente. Acostuma com o erro, né? Acostuma com o erro, natural. Se eu aprendi que fazer assim dá certo, eu vou naquele ritmo. E o cérebro também. Ele pega alguns caminhos que ele constrói no meio da vida que ele entende como certo. Ele não tem uma reflexão de aquilo ali está errado. E aí começa a construção do neurofeedback. Sabe o que é legal? Essa questão que você falou são as repetições vão fazendo as trilhas, as vias neurais, né, Igor? Exatamente. Isso é bastante legal. Então eu costumo dar um exemplo assim de um campo de fazenda grande, de capim, que não tem trilha nenhuma. De repente você resolve fazer uma trilha, começa a passar a pé ali, começa a passar com moto, com cavalo, põe um gado. Então você vai fazendo um reforço da trilha, que para você percorrer esse caminho, onde você quer chegar, por exemplo, até uma cerca, você vai pela trilha, porque ele está mais fácil. Então são as vias neurais de reforço erradas ou não. Então isso é muito perigoso, porque, por exemplo, a gente tem um paciente ansioso desde sempre, não existe bebê ansioso, ele foi copiando um comportamento, né, Igor, até adquirir aquela facilitação de comportamento. Então ele fez uma trilha, reforçou vias neurais de estresse, reforçou vias neurais de ansiedade, que podem ser desfeitas e a gente refazer essa via neural, uma melhor via neural. Vamos fazer uma trilha que leve a um caminho melhor, porque esse caminho aqui não tá bom não, né? A plasticidade cerebral ela é totalmente possível e às vezes tem uma trilha que era boa. Não é que aquela trilha era ruim, é que eu, no meu comportamento, na minha aprendizagem, eu trilhei outra que não é legal. Talvez eu precise estimular aquela outra área. Aí existem outras técnicas que vão até mesmo de estimulação transcraniana, TDCS e outras técnicas que fazem estimulação para ativar áreas. Mas o que a gente entende no neurofeedback, e aí trazendo novamente para a construção que a gente estava tendo, você foi procurar uma profissional de yoga para ela te ensinar. E ela vai olhar você fazer. Então você começa seus movimentos, ela identifica um erro e fala, Rosana, vamos mudar? E aí ela vai fazendo uma regulação. Ela vai te construindo, vai construindo o seu movimento junto com você. Então ela está olhando e está o quê? Interpretando o que ela está vendo e está trazendo um feedback. Exatamente. Captou? Aí que começa o feedback da atividade, o neurofeedback, que é o feedback da atividade neural. Então, o que eu quero... O cérebro está sendo espelhado, né? Exatamente. O que eu quero construir com isso? O nosso cérebro, gente, ele é um cérebro altamente adaptativo. Ele se adapta a tudo, tá? Então, a gente às vezes vê lá uma reportagem falando sobre pessoas que moram lá no polo e... No Alasca. No Alasca. E a gente fala, poxa, eu não conseguiria morar no Alasca. Conseguiria caso fosse necessário. O seu cérebro tem capacidade, sim, de adaptação, tá? Só que essa adaptação não vem da noite pro dia, não vem eu vou na Alasca uma vez por ano, eu me adapto? Não, tá? Então, o nosso cérebro é altamente adaptativo. Eu costumo brincar que é o seguinte, você, quando acorda de manhã e está chovendo, você não pergunta pro seu cérebro, olha o barulho que está acontecendo lá fora, olha o cheiro que está dando, olha o que está meio úmido, a percepção minha está meio úmida, o que está acontecendo? Você pode me responder? Não. Você acorda de manhã e fala, está chovendo. Como que seu cérebro descobriu que está chovendo? Através do barulho, através da sensação de umidade, né? Através do olfato, sentir aquele ambiente mais úmido. Então o seu cérebro pegou todas essas informações, interpretou e definiu que está chovendo. Então o nosso cérebro se adapta a tudo que vê, tudo que tudo que a gente permite através dos nossos sentidos, ele se adapta. O sentido é justamente como se fossem sensores, né? Sensores no campo mental. Eu estou enxergando para me identificar, eu estou sentindo, eu estou cheirando, né? Então, paladar, tudo isso é para a gente dor, interpretar. Pressão. Exatamente. Tudo isso está interpretando informação para o cérebro entender.
se ele tem que sair desse lugar ou se ele não tem. Se está sentindo dor demais, opa, eu preciso sair daqui. Se ele está sentindo muito calor, eu preciso refrescar. Então, tudo isso o cérebro está adaptando. Só que o cérebro, ele tem um problema aí. Ele não consegue se ver. Ele vê o mundo, mas ele não consegue se ver. Tá? Se enxergar, ele não consegue. E aí entra, novamente, vamos construindo a ideia do neurofeedback. Neurofeedback, eu vou fazer um mapeamento. Eu vou identificar. Então, nesse local, nesse mapa aqui, eu estou identificando as 5 ondas que estão acontecendo numa região específica. Então, voltando lá atrás. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vocês lembram que a gente viu o mapa do cérebro com várias regiões? Então, inicialmente, eu vou colocar eletrodos. Vale ressaltar que não é um procedimento invasivo, tá? Não é choque. Eu não vou ter que fazer algo que vai questão de invasão, de machucar, um corte, não. Eu vou colocar eletrodos que vão fazer uma leitura subcorticais, tá? No seu couro cabeludo. E esses eletrodos vão captar naquela região a qual a gente colocou, eles vão captar o que está acontecendo, quais são as 5 ondas, qual que está predominante, qual que está na sequência, e ele vai identificar passo a passo cada região. A partir do momento que nós identificamos o que tem de errado, então uma área X está demandando uma informação errada. Então a área pré-frontal, logo pré-frontal, está comunicando de maneira muito rápida com as outras áreas. Ok, então descobri isso. Agora eu preciso treinar isso. Como que eu vou treinar? Eu preciso espelhar, eu preciso devolver essa informação para o cérebro, tá? Como que eu faço? Através de um feedback. Então agora eu peguei a informação, agora eu vou dar um feedback para o cérebro. Cérebro, você está trabalhando assim. A partir do momento que eu vou dar o feedback para o meu cérebro, eu entro com o que nós trabalhamos no cotidiano do treinamento, tá? Então, por exemplo, eu vou treinar a minha atividade cerebral no meu lobo pré-frontal. Então, eu tenho, por exemplo, a imagem 1. A imagem 1, eu estou com os eletrodos ligados nessa região a qual eu quero treinar. Esses eletrodos estão captando essa informação e estão mandando ela para o sistema, computador. O sistema está decodificando essa informação e ele está transformando essa informação em estímulos visuais e sonoros. Então ali eu estou o quê? Trazendo a resposta daquele treinador. Estou dizendo, cérebro, você está fazendo assim. Vocês lembram que eu falei que o cérebro ele é altamente adaptativo, tá? Então o cérebro passa a comandar, a entender que ele está comandando aquela atividade na televisão, que é um jogo ou uma imagem ou até mesmo um filme, tá? Então o cérebro começa a identificar que existe um padrão na qual ele responde através daquela imagem. Então vamos dizer aqui para vocês entenderem. O cliente começa a ver um joguinho, tá? Esse joguinho, eu gosto de mostrar ele aqui, é o Pac-Man. O Pac-Man, a função é ele comer os bichinhos, né? Comer as bolinhas e fugir dos bichinhos. O cérebro começa a mandar a informação para aquele jogo de maneira a conduzir o jogo à execução ou não. Então, por exemplo, se nós tivermos uma atividade cerebral coerente com o que eu quero, o Pac-Man vai comer. Se eu não tenho uma atividade coerente com o que eu quero, que é o padrão que é normal, o Pac-Man vai ficar parado. Então o cérebro começa a entender que existe uma relação dele com aquele jogo. Ele começa a entender que ele comanda o jogo. Que se ele produz a onda X, o Pac-Man come. Se ele não produz essa onda, o Pac-Man para. Então o cérebro começa num processo de regulação. Ele começa a entender que ele está no comando daquele jogo. E aí ele começa a construir. E eu, como treinador de neurofeedback, eu vou começar a trabalhar as informações dizendo para o sistema através do meu computador que eu quero que o cérebro seja recompensado quando ele produz a onda X. Então o sistema começa a lançar inputs de informação que vão trazendo uma resposta positiva para aquele cérebro. Cérebro, você está no caminho.
Quando o cérebro produz aquilo que eu quero, o Pac-Man come e vem um estado sonoro, tá? Imperceptível à consciência humana, tem muito mais a ver com a atividade cerebral. O cérebro entende aquele barulho como algo positivo, tá? E aí eu transformo isso numa repetição. O cérebro quer aquele barulho positivo, porque esses barulhos também vêm através de frequência, tá? As ondas sonoras têm o som também vem de ondas sonoras. Então eu vou mandando inputs de informação aí ao sistema que são coerentes com aquela atividade cerebral. Então o cérebro começa a falar, opa, poxa, legal, tô construindo, eu tô gostando disso. Gostei. Aqui. Ele começa a ficar relaxado com aquela situação. Então ele começa a trabalhar. Não quer dizer que a gente vai lá, treina um dia e acabou, o cérebro identificou que aquilo ali é legal, toca a vida e agora ele vai seguir naquele padrão. Não. Você não aprendeu a fazer sua yoga só num dia de treinamento. Oh, quem dera. Acredito eu que está no processo, né? Então a mesma coisa o cérebro. Eu não vou chegar hoje fazer um treinamento e lançar uma informação para o meu cérebro, você vai aprender e amanhã ele vai sair fazendo. Não, eu vou criar uma regulação, uma neuromodulação. Eu vou modelando essa atividade cerebral cada treinamento dia após dia, né? Então a gente vai fazendo treinamentos inicialmente 2 vezes por semana, depois a gente espaça isso para 1 vez por semana e sequencialmente nós vamos espaçando até que o cliente sinta que aquilo ali foi regulado e que aquela atividade cerebral está dentro daquilo que ele quer. Se sustenta sozinho, ele dá conta sozinho. Se sustenta sozinho. Então, o processo de treinamento é exatamente isso, né? É um reforço positivo, tá? Que eu dou para o cérebro a partir do momento que ele atinge a atividade cerebral na qual que eu quero que ele atinja, tá? Nossa, é bacana demais a gente saber, né, ter essa devolutiva, porque a gente sabe, o cérebro é tudo, o cérebro comanda tudo, mas ele comanda tudo mesmo. Até a ponta do seu dedinho, até a ponta do seu dedão do pé, quem está comandando todos os sentidos, né? Se vai mexer ou não, se vai ficar estático ou não, se tem circulação para o local ou não, se o vaso está aberto, se o vaso está fechado, sobre a ação da adrenalina, se vai dispensar oxigênio, se não vai dispensar, é o cérebro que está comandando isso. Então é muito importante que esse comandante, ele seja bem regulado, né? Ele não pode dar comandos altamente importantes para o sistema de forma errada. E o pior é reforçar vias inapropriadas ou vias que vão levar a um sofrimento ou uma exigência no sistema no sentido de se manter alerta o tempo inteiro. Então é muito bom a gente saber que é passível de treinamento o nosso cérebro. Ele já se comporta muito bem, né? Se a gente não atrapalhar, né, Igor? Já está ajudando, né? Exatamente. Porque a gente já atrapalha a estrutura. E aí a gente já está ajudando, mas ele pode funcionar melhor ainda se ele tiver uma otimização dos comandos elétricos, né? Em determinadas áreas do cérebro e determinadas tarefas. E que tipo de apresentação clínica, que tipo de... Eu não gosto de falar de doença, você acredita? Eu não gosto de etiquetar. Sim. Eu não gosto de colocar uma etiqueta, porque parece que você é escravo daquilo ali, daquele diagnóstico. Exatamente. Então, eu tenho essa restrição. E que tipo de condições, vamos falar assim, que eu acho melhor, ou de apresentações clínicas, são passíveis de serem tratadas ou treinadas? A gente toma muito cuidado para a gente não falar de neurofeedback como um remédio santo, né? Aquilo que resolve tudo, tá? Mas o que parte do princípio, como você falou, cada dedinho do pé, cada vasoconstrição, cada execução do nosso corpo está vindo da execução do cérebro. Então, a gente consegue trabalhar um pouco, a gente consegue identificar e trabalhar muitas áreas. Nós vamos ter um foco maior, igual hoje, por exemplo, no TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Ele é um transtorno que é ligado à falta de foco, né, ou à hiperatividade. Então, a gente consegue trabalhar muito bem a questão do TDAH através da atividade cerebral, que seria, num contexto, a gente tem uma leitura no nosso mapa, que é a razão teta-beta, tá? A razão teta-beta, ela tem que ter um equilíbrio. A razão teta-beta é qual eu encontro mais no meu cérebro, razão
teta ou razão beta. Ondas, né? Ondas. A relação entre essas ondas, né? Predominância. Se eu tenho mais teta, teta lembra a onda do pensamento, a onda do stand-by, do estado de relaxamento. Relaxamento. Se eu tenho mais teta, é natural que às vezes eu sento no computador para trabalhar e eu me perco nos meus pensamentos. O pensamento vai embora. De repente, quando eu me vejo, eu já estava lá, eu pensei na minha mãe, no que meu pai me pediu ontem, pensei nisso, quando eu fui ver eu me perdi. E aí eu viro o quê? Um procrastinador, né? Ou se beta estiver acima de teta, muito mais beta, eu tenho o quê? Uma atividade rápida. Eu sento na frente do computador e rapidamente eu me perco no estímulo externo. Ah, o meu colega está trabalhando, a pessoa que está conversando no prédio do vizinho, né? Então eu me perco rapidamente porque eu não tenho filtro. Meu cérebro está muito ativado. Então o TDAH, a gente tem muito. Nosso maior volume dos nossos clientes é o transtorno de déficit de atenção, da hiperatividade, que a gente consegue dar muito. A gente tem muito artigo científico validado no meio acadêmico que traz o quê? A resposta positiva do tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. Questões também com ansiedade, a gente consegue trabalhar muito, porque esse cérebro que está hiperativo, rápido, está pensando rápido, pensamento acelerado, né? A gente consegue trabalhar muito, a gente tem uma facilidade de leitura e relação na modulação dessas ondas. Treinando outras vias, né? Questões, por exemplo, como aí a gente fala da TAG também, né? Da ansiedade, nós vamos falar da ansiedade generalizada. Questões com a depressão, porque se a gente fala, por exemplo, de um lobo pré-frontal que está com uma atividade lenta, tá? Quem demanda no nosso dia, né? Funções executivas, memória de trabalho, né? Está partindo mais de onde? Partindo de onde? Do lobo pré-frontal. Se eu tenho muita atividade lenta, eu estou tendo pouco estímulo. De forma alguma, eu estou dizendo que o neurofeedback entra como um tratamento disso, tá? Não é um tratamento de TDAH, de depressão, de ansiedade, TAG, não é um tratamento para isso. É um treinamento. É um treinamento que auxilia ao tratamento, tá? É como a gente começou a conversa. Se a gente pudesse trabalhar uma regulação de toda a parte hormonal, de toda a parte bioquímica, toda a parte, eu lembro que a senhora comentou numa conversa que a gente teve da matéria-prima que o cérebro precisa para produzir. Se a gente trabalha na regulação dessa matéria-prima, se a gente trabalha na regulação da atividade elétrica que vai executar, vai ajudar os neurônios a executar essa matéria-prima, a gente pode ter tido respostas positivas. Não quer dizer que essa pessoa tem que chegar e falar, agora eu vou abandonar meu treinamento, meu tratamento e vou lá fazer esse tipo de trabalho. Agora, a gente discute já hoje que saúde não é um contexto de não ter uma doença, né? Então, acho que o legal hoje do estado de saúde é o que? Eu procurar formas de não estar doente amanhã, né? Eu acho que é o melhor caminho. Então, se a gente traz, como a gente falou, a matéria-prima e ajuda o cérebro a ativar essa matéria-prima, jogar essa matéria-prima no corpo e produzir o que tem que ser produzido, a gente tem respostas positivas. Então, a gente tem dores crônicas, tá? Eu já tive clientes que queriam ter melhor processamento da sua atividade de foco e atenção. Não é que ele estava ruim, ele estava passando por estava fazendo prova num instituto grande aqui no Brasil, e ele precisava foco total na aprendizagem. Ele não queria deletar do mundo para que ele queria passar, muito difícil passar lá. E aí ele foi lá, fez o treinamento para melhorar as questões cognitivas dele, atenção, memória, percepção, e aí ele fez, né? O neurofeedback existe tem muito profissional trabalhando para a área do esporte, para melhorar a capacitação de foco do atleta. Né? Que bacana. A resposta do cérebro. E uma perguntinha, na identificação de comorbidades presentes, por exemplo, você tem uma TDAH e é muito próximo o diagnóstico, né? De uma ansiedade, por exemplo, essa TAG aí é transtorno de ansiedade generalizada. Então, como fazer? Existem as duas
condições, qual que é a condição predominante, porque a partir do momento que o paciente está num determinado ponto, às vezes eu tenho que entrar com uma medicação de resgate para tirar desse ponto. Mas eu posso errar na medicação. Eu posso errar num psicoestimulante, por exemplo. Então, tem jeito de nos ajudar a fazer esse diagnóstico com mais precisão? O mapeamento ele vai trazer muita informação daquele cérebro, tá? Claro que a gente tem que ter o cuidado de ele não vai trazer uma resposta totalmente regulada para que você possa administrar uma medicação. Mas ele vai trazer informações que, naturalmente, eu acredito que a anamnese para você que a gente pode analisar melhor. Né? Extremamente importante. Quando você tem uma visão centrada num ponto só, TDAH, ok, beleza. Vamos abrir o campo, tá? Como é que está essa questão do dia a dia? Você vai ter uma anamnese. Como é que está a questão da alimentação? Como é que está a questão do esporte? Como é que está a questão do faz sono? Uma leitura ali da atividade cerebral. Se você tem essa visão ampla, você consegue, como médica, trazer uma resposta mais contundente, mais efetiva. Vamos entrar. É interessante que... Se eu tiver TAG com TDAH e não souber que as duas estão presentes ao mesmo tempo, são comorbidades. Se você tiver... se eu tiver um paciente que eu esteja falando, não, isso é TDAH. É muito comum, eu até trouxe... Eu vou prescrever o metilfenidato, por exemplo. A minha esposa, ela tem... ela desenvolveu a TAG pela demora do diagnóstico de TDAH. Foi diagnosticada por aproximadamente 38 anos. Então ela desenvolveu a TAG natural. Por quê? Porque o TDAH, você sabe, quem tem sabe que é julgado o tempo inteiro. Como o procrastinador, que não tem foco, aquele que não quer, não tem interesse, preguiçoso. O preguiçoso, são várias coisas que são relacionadas ao TDAH. E aí, imagina você viver uma vida inteira com isso. Que você é assim, você não dá conta, você não dá conta. Com esses rótulos que a gente vai ganhando na vida. E é isso que a gente vai desenvolvendo, a gente vai ficando medo, isso vai criando um processo, tipo, tudo que eu faço eu tenho que ter muito mais atenção, porque para mim já despende de mais dificuldade, mas eu tenho que ter mais, porque eu vou ser julgado por aquilo que eu errar. O medo de não conseguir, exatamente. Isso é ansiedade. Exatamente. Né? E aí, imagine, a senhora como médica, a senhora recebe aqui um paciente que tem TDAH e naturalmente desenvolveu a TAG. Aí você vem com um psicoestimulante. Aí a senhora mesmo me responde. Na questão de um processo de melhora destas funções, você vai ter, eu vou resolver um problema e vou criar outro. Pior. Né? Então, é exatamente isso. A questão do diagnóstico realmente é importante. E um olhar, claro, a gente não está aqui para rotular, né? Mas é um olhar amplo, eu acho que mais uma ferramenta para a gente interpretar melhor. Exatamente. Né? Quando a gente fecha o nosso olhar, a tendência do nosso conhecimento ser limitado. Quando a gente abre o nosso olhar, a tendência igual a gente tem aí, por exemplo, respostas do quadro de depressão vinculadas a glândula tireoide. Aí você tá ali ministrando medicação com depressão, você não vai ganhar. Porque a apresentação clínica é de cansaço, de depressão, de tristeza, mas está faltando hormônio tireoidiano, ou seja, você faltou o diagnóstico correto. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, mais preciso a gente vai ser, melhor médico ou profissional a gente vai poder ser. E o mais importante que eu acho dessa história toda é saber disso, é que a gente dispõe de mais uma ferramenta aí do nosso lado, que está aqui do nosso lado, que a gente pode usar, que a gente pode solicitar que o paciente seja mapeado e trazer esse resultado para a gente, e que a gente vai interpretar esse resultado já vindo de uma interpretação prévia do treinador de neurofeedback. Vamos interpretar do ponto de vista médico o que é que vai ser proposto para esse paciente, e que é importante a gente saber que um medicamento, né, ele segura, né? A gente não vai falar nunca que é contra a medicação. O medicamento ele tem a hora certa de ser usado, tem a dose certa e tem a escolha certa do medicamento. Então, se for tudo certo, por que não? Né? Às vezes a gente pode ter um ganho. Mas ele precisa melhorar disso e não só ser suportado, ser medicalizado, né? A nossa abordagem. Deu uma muleta, uma cadeira de roda, o paciente não vai cair. Ele vai ficar ali sentado, ele vai ficar em pé com maior estabilidade. Então, a gente quer devolver
a esse indivíduo uma melhor capacidade de existir, de ser. E isso precisa de ser treinado. Isso é passível de treinamento. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a gente dispõe dessa tecnologia que para ofertar, ou seja, a droga segura enquanto você está sendo treinado, né? Então, cabem juntas. A gente está ofertando a matéria-prima para aquele cérebro conseguir produzir os neurotransmissores adequados. O que eu acho super válido é essa troca entre todas as... Porque a gente não tem só o neurofeedback como terapia, com terapias que vão agregando, né, a tratamentos. Mas eu acho que é super válido a comunicação, né? Porque a gente tem lá alguns clientes que entram com a medicação, os médicos têm uma comunicação e fazer um processo de desmame durante o treinamento para a gente ver se houve sustentação através do treinamento. Então, a pessoa vai entrar com a medicação naturalmente, porque a medicação é extremamente necessária para trazer algumas respostas rápidas e são precisas, é necessário isso. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente começou o treino, se ter uma boa comunicação, se ter médicos que abrem o campo de visão, tá? E conseguem trabalhar com outras ferramentas, com outros profissionais, de uma maneira multidisciplinar, a gente vai trazendo, olha, podemos diminuir essa medicação? Você acha que tem resposta clínica para diminuir? Tem, diminuímos. Sustentou? Não sustentou, volta. Sustentou, legal, estamos construindo um caminho para a gente abandonar essa medicação e trazer o paciente no seu qualidade de vida sem precisar. Ele aprendeu. Exatamente. Ele aprendeu a se comportar. Acho que essa troca vai fazendo com que o paciente vai construindo e vai firmando seu pé e depois anda sozinho. Porque eu acho que o projeto da medicina é fazer saúde, né? Promover saúde. E não só deixar de ser doente, né? De estar exatamente. Doente. É ter a saúde promovida, amplificada. Exatamente. Nós fico muito feliz com a nossa entrevista, com o nosso bate-papo aqui. Eu achei que é válido. Tá aí. O Igor, pode deixar seus contatos, Igor, para o pessoal? As minhas redes sociais são Igor Braz SQ. E meu telefone é 31 98599 0037, tá? Nós estamos na clínica ali na Getúlio Vargas, tá? Instituto do Cérebro, na qual a gente faz o mapeamento e o treinamento. Trabalhamos lá com várias questões. Se ficou alguma dúvida, eu sei que às vezes aqui a gente passou rapidamente. Eu tentei trazer uma linguagem quanto mais menos técnica, né? Porque senão a gente fala não cria uma comunicação legal. Mas se tiver interesse, estamos à disposição para conhecer mais sobre o neurofeedback. Vale a pena, gente. E tô doida para saber o resultado do meu teste, né, analiticamente, para ver se eu posso circular aí no meio de vocês tranquilamente, sem ofertar medo, né, o perigo. Mas é isso aí. Se você gostou, não deixa de curtir o nosso canal, né, dar um like, compartilhar e sempre dê uma sugestão de tema, porque isso é muito importante pra gente. Viu? Toca aqui, Igor. Valeu, show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.